Boa tarde. Estou fazendo a continuação da minha vida, da história da minha vida e também algumas coisas dos meus antepassados, porque fica um registro para mim. A gente está ficando velha, a memória está falhando e muito, a vista está falhando e muito, o ouvido está falhando e muito. Então, esse registro eu posso assistir a hora que eu quiser, aí já não, se eu não tiver muita lembrança, pelo menos me traz alguma lembrança. Eu fiz esses vídeos e faço baseada e inspirada numa peça do Samuel Beckett. Eu assisti, inclusive, essa peça com o Celso Fratelli, no Teatro Agorá, que agora eles demoliram. Lá é perto da Brigadeiro, da Bela Vista, né? Eu frequentava muito aquele teatro. Eu também assisti uma peça dele, do Homem do Subsolo, do Dostoiévski. Enfim, o que ele fez? O Samuel Beckett, o personagem dele, né? Era um idoso, estava bem velhinho, sozinho, morava sozinho. E aí ele, no final da peça, ele fala assim: vocês pensam que eu vou ficar sozinho na minha velhice? Não, eu já garanti. O que ele fez? Ele gravou toda a vida dele nas fitas cassete, né? E aí ele colocava, o quarto dele era todinho de fita, sabe? Ele aí colocava as fitas e ele ficava ouvindo, porque não tinha mais ninguém. Geralmente ninguém gosta de ficar conversando com o idoso, né? É raro. Bom, então voltando lá na minha história, tem uma parte da minha mãe que eu não contei. E aí eu me lembrei e falei, vou contar. Uma parte boa. A minha mãe morou lá na casa da tiazinha, tudo. Tinha o José, que era muito bom, mas ajudava ela, mas morreu. Mas ela também tinha as primas dela. E as primas dela, eu tenho foto de todas, viu? Nos jardins, sabe? Parece até coisa de pintura. Não parece que é uma casa, sabe? Não parece que é verdadeiro, de tão chique que é. Então, naquelas mansões que elas moravam, né? Tinha aqueles jardins lindos, e elas tiravam fotos lá também, né? As fotos grandes, bonitas. E essas primas da minha mãe, quando chegava o carnaval, aqui em São Paulo, bom, São Paulo, interior, em todo lugar. Não era que nem agora, né? Escola de samba, assim, do jeito que é. Já tinha, mas não era uma coisa espetaculosa, espetacular, como é agora, né? E o que aconteceu? Tinha, sim, escola de samba, mas não concorria a nada, iam pular na rua. Eu lembro até, minha mãe chegou a me levar pequenininha numa dessas apresentações, né? Não tinha essa coisa de rainha de bateria, aquela coisa toda, aquele deslumbramento que tem agora, né? Era diferente. E como era o carnaval do pessoal, mas tinha condição. Eles iam, as primas da minha mãe, os primos, em curso, um monte de carro assim, um atrás do outro, aberto, o carro aberto, jogando serpentina, confete, e o Clube Paulistano. Aí tinha aqueles bailes de carnaval, como era antigamente. Então tinha mesa, cadeira, as pessoas sentavam, iam pular lá no meio do salão.
aquelas musiquinhas daquela época, né? Bem antigas. E aí a minha mãe ia, e elas arrumavam a minha mãe, botavam umas roupas delas na minha mãe, sapato que servia, arrumava a minha mãe bem bonita, minha mãe era muito bonita. E eles iam lá. Que legal, né? Essa lembrança boa minha mãe contou para mim e com felicidade. Porque tem as coisas boas e tem as coisas que não são boas. Então, esse parênteses eu já falei. Agora eu vou começar a falar, antes de falar do meu pai que me adotou, meu padrasto, que também tem histórias lindas que eu vou contar. Mas eu vou contar uma história que é a história do meu pai de sangue, né? O meu pai, as origens da parte paterna, eles eram portugueses, moravam em Portugal e um dia resolveram vir para o Brasil com muitos portugueses. Eu conheci vários, né, que fizeram a vida aqui. E o que eles diziam? Eles tinham uma economia. Português é bem econômico, eles falam que é miserável, que é fominha. Não é econômico. Porque o brasileiro gasta tudo que ganha, gasta. E o português já é mais seguro, né? Então eles compraram uma casinha e fizeram uma carvoaria do lado. E o que estava dando naquela época para vender? Bombando. Carvão. Era extremamente necessário, não era um luxo. Então, eles bombaram também com essa fábrica lá, é uma loja de carvão. O que aconteceu? Eles foram ganhando dinheiro, eles compravam só o essencial, não tinha esse negócio de virar peru, salão, gastar isso, gastar aquilo, harmonização facial. Não tinha nada disso. Nem manicure não iam, eles mesmo cortavam a unha deles e pronto. Então, eles cresceram ali no Biquinha, próximo aqui à minha casa, né? E o que aconteceu? Eles foram comprando casa, quando viram, eles tinham uma rua inteira deles, de casa. E tem o nome, é Maria Quedas, minha avó. E aí, minha avó paterna. E aí, o meu pai, segundo o que a minha mãe falava, e segundo o que as minhas primas, minhas tias, amigas da minha mãe contavam, diz que o meu pai era muito bonito, muito lindo, muito charmoso. E o meu pai, ele era muito bom na retórica. E o trabalho dele, qual que era? Na política. Então, ele fazia comícios aqui na Vila Maria e aonde pudesse. Às vezes, ele até viajava. Ele encantava as pessoas, porque ele era bonito, elegante, sabe? Ele tinha carro. Olha, tinha carro naquela época, vou te contar. E eu lembro que o carro naquela época, eles eram bem fortes, né? A estrutura do carro, né? A metálica do carro. Hoje, os carros parecem uma casquinha de ovo. Mas naquele tempo não eram uns carros fortes, bem possante mesmo. E aí o meu pai morava ali, não sei porquê, ele conheceu minha mãe e se encantou pela minha mãe. Aí, como ele era muito galanteador, fascinante, a minha mãe se apaixonou por ele. Minha mãe nunca tinha
Conhecido, não tinha nunca nem namorado ainda. Era só trabalhava. E ela não tinha nunca gostado de ninguém, né? Então não tinha esse negócio de ficar, conheceu, ficou, não, não. Nem quando ela foi lá no Clube Paulistano, ela não conheceu ninguém assim para gostar, não gostou de ninguém. Então, o meu pai se encantou com a minha mãe e eles casaram. E eles foram morar ali no córrego Cabo Sul, divisa de Guarulhos com São Paulo. O meu pai tinha chácara, não era sítio, chácara. E era lá que ele levou minha mãe. Ele saiu da casa da mãe dele, minha mãe saiu da casa dela, eles se casaram, foram morar lá. Só que o meu pai, ele era bipolar. Olha por que eu sou bipolar também, né? Ele tinha aquelas euforias que ele ia discursar, ele encantava todo mundo. Eu também. Quantas pessoas não ficaram encantadas comigo? Pessoas, não é o homem, pessoas. Pelo meu jeito, arrumei tanta amizade na época que eu estava na euforia, porque a gente fica maravilhosa, todo mundo gosta, a gente fica com o astral lá em cima, a gente fica maravilhosa. Depois, quando vai para fase depressiva do bipolar, aí a gente, ou elas fogem da gente, ou a gente foge delas, porque a gente não está mais naquela vibe, né? E o caso do meu pai. O meu pai, não sei quanto tempo que durava, e ele não sabia que ele era bipolar, ninguém sabia, eu sei porque por causa dessas altos dele e aqueles baixos dele. Quando ele caía na depressão da bipolaridade, aí ele bebia, entendeu? Aí é que foi a ruína dele. Aí eu vou contar porque a segunda parte, tá? Tchau.